pessoal, nessa semana a gente continua falando, né, sobre o custeio ABC e eu vou apresentar para vocês agora a correção do exercício 2 da lista de exercícios 1 que eu coloquei no Moodle. Então eu vou fazer com vocês, né, o passo a passo da correção com a planilha do Excel para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Então, pessoal, primeiro eu vou apresentar aqui os dados, né, do problema, contextualizar o problema, para depois a gente ver a solução. Então, como eu falei, nós estamos no exercício 2, né, da lista de exercícios 1. Então, vamos lá. A empresa Bagdá Limitada fabrica 3 produtos com as seguintes características de custos unitários. Então, isso aqui é importante, né? A gente vai estar trabalhando com custos unitários nesse momento. A empresa fabrica os 3 produtos, edredom, colcha e lençol. E aqui o problema traz para a gente 2 elementos de custos diretos da empresa. Então, o material direto e a mão de obra direta são os 2 custos diretos que a empresa consegue contabilizar, né? Então, o produto edredom, ele tem aqui R$100 de custo direto unitário referente ao material direto e R$50 de custo direto unitário referente à mão de obra direta. Então, o custo direto do produto edredom, né, o custo direto unitário é R$150. A colcha tem R$90 de material direto e R$40 de mão de obra direta. E o produto lençol, R$75 de material direto e R$30 de mão de obra direta. Então, aqui o problema apresentou os custos diretos unitários de cada produto. Depois, ele traz aqui a informação de que o volume de produção e vendas é de 1.000 unidades do edredom, 800 unidades da colcha e 900 unidades do lençol. Os preços de venda são R$350 o edredom, R$280 a colcha e R$200 o lençol, né? Porque está aqui respectivamente. Os custos indiretos de fabricação, eles totalizam, né, R$930 mil por período. O custo indireto, ele não é dado por produto, né, por unidade, como foi dado o custo direto. Os indiretos, né, os CIFs ou CIPs, eles são dados por período. Então, nesse período estudado, o total de custos indiretos da empresa foi R$930 mil. E aí, por meio dos controles, né, estabelecidos pela área de custos, nós já vimos as formas, né, de controlar esses custos lá no material do Eliseu Martins, na nossa aula, né, na videoaula sobre o conteúdo ABC, né, do custeio ABC. Então, a empresa fez aqui a identificação das atividades. Então, aqui nessa primeira coluna eu tenho quais são as atividades desenvolvidas na empresa. E nessa daqui o custo indireto de fabricação que ocorreu em cada uma, né, dessas atividades, relacionado a cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, a atividade inspecionar materiais, ela teve um custo indireto de R$100 mil. A atividade armazenar materiais, também R$100 mil. A atividade programar produção, R$50 mil. A atividade cortar, né, dentro do departamento de produção, R$200 mil. A atividade costurar, R$300 mil. A atividade acabar, R$100 mil. E a atividade despachar produtos, R$80 mil. Observe que o problema nem traz a divisão das atividades, não coloca, né, quais são os departamentos aos quais as atividades estão relacionadas. Não é necessário, porque o nosso objetivo agora é fazer o rateio com base no custeio ABC. Então, o que a gente precisa é isso aqui mesmo, são as atividades desempenhadas, o custo indireto de cada atividade e os direcionadores, né, de custos de cada atividade. Então, a gente precisa conhecer esses direcionadores para poder fazer o rateio. Então, eu tenho aqui os direcionadores de atividades, número de lotes inspecionados e armazenados, e aí eu tenho produto edredom, foram 100 lotes, colcha 80 lotes e lençol 90 lotes. Número de produtos, edredom tem 2 produtos, né, dentro desse macro aqui que é o edredom, então tem 2 tipos de edredom, né, digamos assim. Colcha é um produto, lençol um produto.
Tempo de corte, 2.100 horas edredom, 2.000 horas colcha, 1.500 horas lençol. Tempo de costura, 2.500 horas para o edredom, 2.200 horas colcha, 1.900 horas lençol. Tempo de acabamento, 1.700 horas para o edredom, 1.500 horas colcha, 900 horas lençol. E o tempo de despacho, 800 horas para o edredom, 750 horas colcha, 700 horas lençol. Então aqui o problema não trouxe uma coluna aqui do total, né? Então na hora de fazer o cálculo, o rateio, né, a gente soma, né, o número de lotes inspecionados e armazenados, por exemplo. Então aqui eu teria 100 mais 80 mais 90, eu tenho 270, né? É o total de lotes inspecionados e armazenados. Então, 270 é o total, a gente vai fazer a proporção, né? O equivalente ao edredom aqui, que seriam 100 lotes desse total de 270. Mas aí lá na correção a gente vai ver como que isso funciona. Bom, então vamos ver o que o problema está pedindo. Primeiro, letra A, ele pede o valor dos custos indiretos de produção de cada produto, utilizando o custo de mão de obra direta como rateio. Então aqui a gente vai fazer o rateio dos custos indiretos com base no custeio por absorção, né, com base no percentual ou na taxa CIP de mão de obra direta. A letra B está pedindo para fazer a mesma coisa, né, o valor dos custos indiretos de cada produto, mas com base no custo do material direto, também custeio ABC, proporção percentual, ou taxa CIP, com base no custo do material direto. E a letra C, também o valor dos custos indiretos, né, de produção de cada produto, mas agora pelo custeio ABC. Okay? E a letra D está pedindo o valor e o percentual de lucro bruto de cada produto segundo cada uma das 3 abordagens. Então, depois que a gente encontrar o custo indireto de cada produto, utilizando, né, a proporção de mão de obra, de material direto e o ABC, a gente vai identificar qual é o valor, né, o lucro bruto em reais e o percentual, né, comparado com a receita de cada produto, segundo cada uma das 3 abordagens que nós vimos aqui. Ok? Então agora eu vou passar para a planilha do Excel, apresentando a correção para vocês. Então aqui, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês, né, a planilha do Excel, onde eu fiz a correção do exercício, né, que nós vimos os dados aí no slide anterior. Então, esse começo aqui são os dados, né, que o problema traz, organizados de modo que a gente possa depois utilizá-los nas fórmulas, né, nas células abaixo. Então, eu tenho aqui os produtos, edredom, colcha, lençol, e aqui preço de venda, volume de produção, custo, né, direto com material direto e custo direto com mão de obra direta. Nessa linha aqui eu coloquei o valor dos custos indiretos, o montante, porque para fazer o cálculo, né, do custo indireto com base na proporção de mão de obra direta e com base no material direto, a gente precisa do montante só de custos indiretos, não precisa deles distribuídos de nenhuma forma. Então, eu coloquei o valor total aqui, que é 930 mil. Então, vamos lá. A letra A, ela pede para a gente fazer o rateio, né, dos custos indiretos aos produtos, com base na mão de obra direta. Então agora a gente está usando para isso a taxa CIP, né, que nós vimos na videoaula como que calcula. Para calcular a taxa CIP, a gente vai dividir o valor dos custos indiretos pelo valor total da mão de obra direta. Aqui nessa coluna eu não tenho total, eu tenho a mão de obra direta por unidade. Para obter o total, a gente tem que multiplicar, né, cada produto, o custo indireto com mão de obra vezes o volume de produção, ok? Então, do produto edredom, do produto colcha e do produto lençol. Então, aqui quando a gente coloca o cursor, né, eu deixei a linha, né, que aparece a fórmula ali em cima para a gente poder identificar, né, o que foi feito. Então, aqui eu tenho 930 mil, né, a célula B6, que é o custo indireto, dividido pela soma do custo
com mão de obra total, que é obtido multiplicando, né, o unitário pelo volume de produção. Então, eu tenho aqui R$50 vezes 1.000 unidades é o custo total de mão de obra do produto edredom. R$40 vezes 800 unidades é o custo com mão de obra total do produto colcha. E R$30 vezes 900 unidades é o custo com mão de obra do produto lençol. Feito isso, nós temos aqui que a taxa de apropriação dos custos indiretos aos produtos com base na mão de obra direta é de R$ 8,53. Então, significa que para cada R$1 de mão de obra direta que o produto recebeu, ele vai receber R$ 8,53 referente a custos indiretos. Então, nessa coluna aqui, a gente vai calcular o custo indireto unitário de cada produto. Edredom está aqui, ele tem, né, um custo unitário com mão de obra de R$50. Então, se para cada R$1 de mão de obra ele vai receber R$ 8,53 de custos indiretos, é só multiplicar, né? R$50, que é a mão de obra do produto edredom, vezes 8,53. Então, tá aqui na fórmula, né? A célula B10 vezes a célula E2, que vai dar um custo indireto unitário, né, do produto edredom de R$ 426,61. Faço a mesma coisa para colcha, a mesma coisa para lençol. Ficou na dúvida? Joga o cursor aqui, você vai ver o que foi feito, né? Então, a taxa vezes o custo unitário com mão de obra de cada um dos produtos. Então, aqui eu tenho o unitário e aqui eu tenho nessa coluna o total. Para alcançar aqui o valor total, basta multiplicar o unitário pelo volume de produção, né? Então, eu tenho aqui 426,61, que é o custo indireto unitário do edredom, vezes 1.000 unidades, né, que é o volume de produção do edredom, tem o custo indireto total dele, né, do produto edredom. Somando os três, vai dar 930.000, que é o que a gente apropriou aqui, os custos indiretos. Ok, pessoal? Então, aqui a gente fez o rateio dos indiretos aos produtos com base na mão de obra direta. Mesma coisa que a gente via lá no começo da disciplina, né, no custeio por absorção. A diferença é que lá a gente usava a proporção percentual, aqui a gente está usando a taxa CIP. Mas se você usar a proporção percentual, vai dar exatamente o mesmo valor, ok? Bom, a letra B do exercício pede para a gente também fazer o rateio, né, dos indiretos, dos custos indiretos aos produtos, mas com base no material direto que cada um já recebeu. Mesma coisa, a gente vai apurar a taxa CIP, tá aqui a fórmula, dividindo o custo indireto pelo total de material direto. Para obter o total de material direto, eu tenho que multiplicar, né, o unitário pelo volume de produção, ok? Então, eu tenho aqui o B6, né, que são os custos indiretos, 930.000, dividido pela soma do material direto total de cada produto. Edredom, R$100 vezes 1.000 unidades, colcha, R$90 vezes 800 unidades, e lençol, R$75 vezes 900 unidades, ok? E aí a gente encontra uma taxa de apropriação dos indiretos aos produtos, né, com base no material direto, de R$ 3,88, ou seja, para cada R$1 de material direto que o produto recebe, ele vai receber o equivalente, né, R$ 3,88 de custos indiretos. Então, da mesma forma, a gente vai multiplicar essa taxa pelo volume de produção de cada produto. Desculpa, pelo volume de produção não, pelo material direto de cada produto. Então, quando eu jogo aqui no cursor, né, eu tenho 3,88, que é a taxa de apropriação dos custos indiretos com base no material direto, vezes o volume de produção. Ai, gente, estou confundindo. Vezes o material direto do produto edredom, ok? Então, 3,88 vezes R$100. E aí a gente fez a apropriação, né, com base no material direto. Produto colcha, mesma coisa. Eu tenho a taxa que eu acabei de calcular, que é 3,88. Então, se para cada R$1 de material direto o produto vai receber 3,88 de custos indiretos, eu vou multiplicar 3,88 pelo valor do material direto da colcha, que é 90.
E a mesma coisa, produto lençol, R$ 3,88 vezes R$ 75,00, que é o custo do material direto, né, do produto lençol, ok? Mesma coisa que eu falei aqui na letra A, né? Aqui é o indireto unitário. Para calcular o indireto total, é só multiplicar o unitário vezes o volume de produção, ok? Então, aqui, da mesma forma, somando os três, a gente tem 930 mil, que significa que nós rateamos, né, de maneira correta todos os custos indiretos aos produtos, ok? Unitário e total. Observa que o valor é diferente, né? A gente está usando métodos diferentes. Aqui deu até um valor significativo, né? Diferença. Então, olha, com base na mão de obra, 426,61 é o unitário do edredom. O unitário do edredom, com base no material direto, cai para 388,31, né? A colcha é 341,28, sobe um pouquinho, 349,48. E o produto lençol, aqui é 255,96, né? O indireto dele, com base na mão de obra. E aqui no material direto sobe para 291,23. Isso aqui não tem novidade, né? É o método lá atrás que a gente já viu, custeio por absorção. A gente está fazendo para ter como fazer uma comparação, né? E agora a gente vai ver aqui na letra C, que pede o rateio dos indiretos aos produtos com base no custeio ABC, que é a nossa matéria, né, dessa semana. Então aqui vai estar um pouco mais detalhado, porque para fazer o ABC a gente precisa desse detalhamento. Nessa coluna aqui, nós temos as atividades, ok? Todas as atividades desempenhadas, né, na empresa, identificadas, que são inspecionar materiais, armazenar materiais, programar produção, cortar, costurar, acabar e despachar produtos. Para cada atividade dessa aqui, nós temos que identificar quais são os direcionadores de custo. Por quê? Cada atividade ela tem um custo. Então, eu tenho aqui a atividade de inspecionar material. O custo dela é de R$100 mil. Nesse período, o custo indireto dessa atividade, R$100 mil. Então, eu preciso conhecer quais são os direcionadores de custo dessa atividade. E eu coloquei aqui para facilitar a nossa vida, né? O número de lotes. Eu preciso identificar os direcionadores, porque é com base neles que eu vou atribuir o custo a cada produto. Então, o problema falou para gente que existe o direcionador de custo, número de lotes inspecionados e armazenados. Então, essas duas atividades aqui, que são inspecionar materiais e armazenar materiais, vão ser orientadas por esse direcionador de custo, que é o número de lotes inspecionados e armazenados. Então, o somatório, né, de cada lote do produto edredom, colcha e lençol deu 270 lotes. Então, eu já coloquei ele aqui para facilitar a nossa vida. Então, como que a gente vai fazer o rateio do custo dessa atividade de inspecionar materiais a cada um dos produtos? A gente vai considerar o custo da atividade, que é 100 mil, dividido pelo número de lotes que foram inspecionados, multiplicado pelo número de lotes do produto. Então, quando a gente coloca aqui, ó, na célula, né, eu deixei a fórmula. R$100 mil é o custo dessa atividade de inspecionar materiais, dividido por 270 lotes, que é o total de lotes inspecionados, né, e armazenados, então é o direcionador, vezes 100, porque desses 270 lotes, 100 lotes foram para o produto edredom. Então, quando eu faço essa conta, eu encontro aqui que o custo indireto do produto edredom nessa atividade de inspecionar materiais é R$ 37.037,04. Produto colcha, mesma coisa, 100 mil, só vai mudar o valor, né, do número de lotes do produto. Então, 100 mil dividido por 270 lotes, vezes 80 lotes, que é o total do produto colcha. Isso tudo, essas informações estão lá no problema, né? E o produto lençol, mesma coisa, 100 mil, eu tenho aqui 100 mil é o custo, dividido por 270, que é o número de lotes, vezes 90 lotes, que é o número de lotes do produto lençol.
Então aí nós fizemos um rateio de todos os custos da atividade de inspecionar materiais aos produtos. Vocês vão observar aqui que a atividade de armazenar materiais deu exatamente o mesmo valor. Por que isso? Porque a atividade tem o mesmo custo, 100 mil, né, o mesmo custo de inspecionar materiais, e como ela usa o mesmo direcionador, também são 270 lotes, ok? Por isso que ficou igual. Se a gente mudar o direcionador ou o valor, né, do custo, esses valores aqui de cada produto também vão ser alterados. E aí a gente segue para todas as outras atividades o mesmo raciocínio. Programar produção, o custo é 50 mil e o número dos direcionadores são 4, né? 4 produtos, que são 2 produtos na linha edredom, um na linha colcha e um na linha lençol. Então eu vou dividir 50 mil por 4, né? Vezes 2, que é o número de produtos da linha edredom. Depois, 50 mil dividido por 4 vezes 1, que é um produto da linha colcha. E a mesma coisa para o lençol, ok? Aqui, quando a gente entra nesses departamentos que são, nessas atividades, né, que são ligadas aos departamentos de produção, o direcionador é o número de hora-máquina. Então, por exemplo, a atividade cortar, ela tem um custo de 200 mil e o total de horas do departamento, né, que é o nosso direcionador, são 5.600 horas. Então, quando a gente vem aqui para o produto edredom, eu tenho 200 mil, que é o custo da atividade cortar, dividido por 5.600 horas, que é o total de direcionadores da atividade cortar, multiplico por 2.100 horas, que é o tempo que o produto edredom consumiu dessa atividade de cortar. E aí, fazendo esse cálculo, eu encontro que o custo, né, atribuído ao produto edredom relacionado a essa atividade é 75 mil. E aí, produto colcha, né, com o tempo aqui proporcional, que são 2.000 horas, e produto lençol, que são 1.500 horas. Então, cada um tem o seu valor aqui de custo indireto relacionado a essa atividade de cortar. E aí a gente faz isso para costurar, para acabar e para despachar produto. Feito isso, pessoal, nós rateamos todos os elementos de custos indiretos que estavam atribuídos às atividades, agora eles estão aqui atribuídos aos produtos, ok? Então, quando eu somo essa coluna aqui do edredom, eu tenho o custo indireto total do edredom, porque aqui a gente pegou o custo indireto total, não estávamos ainda falando em unidades, né? Então, o número de lotes, por exemplo, que eu usei aqui da atividade de inspecionar materiais para o produto edredom, que são 100, foi para todos, né, para todas as unidades produzidas. Então, aqui a gente tem o custo indireto total do produto edredom, que é R$ 357.618,30. Se eu quiser saber o custo indireto unitário, é só dividir esse total pelo volume de produção. Então, nós sabemos que são 1.000 unidades, né, produzidas do produto edredom, que está lá no comecinho do problema, está aqui. Então, o custo unitário do produto edredom, né, o custo indireto unitário, vai ser R$ 357,62. A mesma coisa produto colcha, a mesma coisa produto lençol. Então, eu tenho nessa linha aqui o custo indireto total e logo abaixo o custo indireto unitário. Da mesma forma que nós fizemos na letra A e na letra B. O custo indireto unitário, o custo indireto total. Bom, feito isso, a gente consegue resolver o que o problema está pedindo lá na letra D do exercício, né? Que é a margem bruta, margem de lucro bruto, total e unitária, com base no custo indireto rateado pelas 3 abordagens que nós vimos, mão de obra direta, material direto e ABC. Então, eu coloquei aqui letra D, né? A margem bruta, primeiro com base na mão de obra. Então, como que a gente faz esse cálculo, né? Eu coloquei total e unitário porque você pode fazer das duas formas. O percentual vai ser o mesmo, né? O percentual de lucro ou de prejuízo vai ser o mesmo. Então, a gente pode utilizar das duas formas, né? Tanto total quanto unitário.
eu coloquei aqui os dois para ficar, né, a critério de vocês, a forma como preferem utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos a receita líquida, material direto, mão de obra direta. Eu posso somar esses dois aqui se eu quiser, colocar uma linha só e chamar de custo direto. Eu tenho aqui uma linha para custo indireto. Eu tenho aqui o lucro bruto e o percentual de margem de lucro bruto. Primeira coisa, quando eu falo em receita líquida, ela pode ser total ou unitária. Se for unitária, é simplesmente o preço de venda. Se for total, a gente vai multiplicar o preço de venda pelo volume de produção. Então, se eu colocar aqui, ó, na célula, eu tenho B2 vezes C2 no produto edredom. São os dados do problema lá no comecinho, ó. Preço de venda do produto unitário, né, que é R$350, vezes o volume de produção, que são 1.000 unidades. Então, considerando que a empresa vende toda a sua produção, ela obtém uma receita de R$350 mil do produto edredom, R$224 mil produto colcha, R$180 mil produto lençol. Então, receita líquida é preço de venda vezes volume de produção. Material direto também está dado por unidade, então a mesma coisa, ó, se eu colocar aqui na célula, eu multipliquei o custo do material direto, que é R$100, vezes o volume de produção, que são 1.000 unidades, e aí eu tenho o material direto total consumido na fabricação do produto edredom, R$100 mil. Mão de obra direta, mesma coisa, né? Custo unitário com mão de obra direta, que é R$50, vezes volume de produção, que são 1.000 unidades. Então, o custo total, né, consumido com mão de obra direta é R$50 mil. O custo indireto, aqui é total, né, não é unitário, porque a gente está trabalhando com o volume total de produção. Com base na mão de obra direta, a gente tem esse dado aqui, né? Eu tenho aqui, ó, rateio com base na mão de obra direta, produto edredom, custo indireto total, R$426.605,50. Então, aqui, eu até peguei lá, né, o próprio valor da fórmula, para facilitar o entendimento de vocês, está aqui, ó, C13, ok? Essa célula que está copiada aqui. Então, eu tenho receita, aí lembra lá da contabilidade, né? Receita menos custos e despesas é igual a resultado. Então, receita líquida 350, menos 100 mil de material direto, menos 50 mil de mão de obra direta, menos 426.605 de custo indireto, a empresa chega aqui na margem, que nesse caso aqui é um prejuízo, ok? Então, esse produto edredom comercializado a R$350 cada unidade, no volume de produção de 1.000 unidades, a empresa tem um prejuízo, né? Não é lucro, é prejuízo de R$226.605,50. Então, a margem, né, de prejuízo que ela tem, para encontrar a margem, a gente vai dividir o lucro ou prejuízo pela receita, né? Então 226 mil dividido por 350, como é negativo, né? Coloquei vezes 100 para a gente pegar já o valor aqui percentual, vai dar menos 64,74% de prejuízo na venda do produto edredom. A mesmo cálculo, né? Mesma situação aqui do produto colcha também traz um prejuízo maior ainda, né? De menos 68. E o lençol, que é o maior prejuízo de todos, por essa abordagem da mão de obra direta, menos 80% de prejuízo na venda do produto lençol. Se a gente fizer a DRE, como nós vimos lá na videoaula, né, que o Eliseu Martins apresentou na apostila, né, no livro dele, a apuração do resultado total da empresa, se a gente fizer esse cálculo para qualquer uma das abordagens, a gente sabe que essa empresa não vai ter lucro, ela vai ter prejuízo, ok? E aqui a gente só está abordando o custo, né? Não abordou as despesas. Bom, pessoal, então eu mostrei para vocês aqui o total. Para fazer o unitário é mais simples ainda, você nem precisa multiplicar o preço de venda, por exemplo, vezes pelo volume de produção. É só colocar aqui, preço de venda menos o custo do material direto unitário, menos o custo da mão de obra direta unitária,
menos o custo indireto unitário, aí está aqui, né? A gente está nessa primeira abordagem aqui da mão de obra direta, R$ 426,61. E aí eu vou chegar num prejuízo por unidade de R$ 226,61. A margem é a mesma, né? Quando a gente trabalha com valor percentual, considerando aqui os mesmos valores, se ela produz 1 ou 1 milhão de unidades, nesse caso aqui, considerando, né, os mesmos valores, o percentual vai ser o mesmo, ok? De prejuízo no caso aqui. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que considerando o custo indireto que nós apuramos, né, o rateio do custo indireto que nós apuramos com base no material direto. Então, só vai mudar essa linha aqui. Ao invés de pegar o custo indireto, né, lá da primeira parte da letra A, eu vou pegar aqui da letra B, que eu fiz com base na proporção, né, na taxa CIP de material direto, ok? Então, só muda isso, tanto no unitário quanto no total, né? Então, agora a gente trabalha com o custo indireto rateado pelo material direto. Nesse caso aqui, lógico, também é prejuízo, né? Como eu falei, nas 3 abordagens a empresa vai ter prejuízo, então não é uma empresa que consegue lucro a esse preço de venda que ela está praticando e a esses custos diretos e indiretos que ela possui. E aqui então continua o lençol sendo o produto que traz o maior prejuízo, seguido da colcha, seguido do edredom. Mesmo padrão aqui, né, do rateio com base do custo indireto com base na mão de obra direta. Então, produto lençol, seguido da colcha, seguido do edredom, né? São os os que trazem maior prejuízo para a empresa. E por fim, né, aqui na letra D, agora a gente vai fazer o cálculo da margem bruta, total e unitária, com base no custo indireto que nós apuramos aqui pelo método ABC. Então, da mesma forma, também só vai mudar essa linha aqui, né, do custo indireto. Por quê? Os outros dados, eles são dados pelo problema, né, e eles valem para qualquer uma das abordagens. Então, a receita, o material direto e a mão de obra direta, eles não vão variar. Eles são os mesmos. A única coisa que está variando aqui é o valor do custo indireto, porque ele é feito com base em rateio. Então, quando eu mudo o critério de rateio, muda o valor desse custo. Então, da mesma forma, né, aqui com base no rateio ABC, embora os valores, né, sejam diferentes, mas o percentual de prejuízo que cada produto traz para a empresa, ele está seguindo a mesma lógica dos demais. O produto lençol é o que traz o maior prejuízo, seguido pelo produto colcha, seguido pelo produto edredom, ok? Então, aqui a gente encerra, né, tudo que o problema pediu para calcular. Vocês podem fazer seguindo essa lógica que eu fiz, ou se quiserem, enfim, já calcular o custo e fazer a margem, né, de uma vez, não tem problema. Aqui é o meio didático, né, de ir seguindo passo a passo, então está bem detalhado. Mas vocês podem fazer, seguindo o método, a lógica de fazer o cálculo, vocês podem usar a que melhor se adaptar aí à realidade de cada um. Ok, pessoal? Então, espero que tenha esclarecido, né, ajudado vocês a compreender como que se apresenta cada um dos gabaritos, e a gente vai seguir essa semana e semana que vem falando sobre o custeio ABC, ok? Qualquer dúvida, podem postar no Moodle, né, no fórum de dúvidas, e a gente vai conversando lá pela plataforma, tá bom? Um abraço para vocês, bom estudo!